Eu posso diminuir, então, das minhas filhas essa questão dessa luta, porque você está dizendo também que depende do estímulo que você tem, né? Sim. Por exemplo, se eu já criar elas com uma mentalidade positiva, não, vai dar certo. Provavelmente elas vão crescer assim, mas vai ter momentos também que elas vão ter que lutar contra esses pensamentos, né? Total. Você pode passar isso para elas, que aí é aquele primeiro ponto, o familiar. Vocês, enquanto pais, podem passar um mindset já pré-moldado para eles. Isso é muito importante. Eu tenho várias características que a minha mãe possui, algumas também que o meu pai possui, mas eu escolhi quais eu quero. Isso é louco, mas eu consegui fazer isso. Não, eu entendo perfeitamente. É porque tem gente que ainda não chegou aí, Isso. mas é que a gente demora às Mas vezes, né, a chegar. hoje em dia eu entendo o que acontece comigo. Hoje em dia eu sou intencional, mas eu não entendia. Criança, eu era um siri na lata. Eu só queria sair de casa. Eu queria experimentar um mundo diferente, eu queria enxergar por cima do muro. Isso não é falta de gratidão e amor pelos meus pais. Eu não queria outros pais, eu não queria outro nada. Simplesmente eu não concordava com determinadas ações e o ecossistema que eu vivia, para mim, era pouco para o que eu pensava. Então, eu não entendia muito bem isso, mas intuitivamente eu fui decidindo o que eu pegava de bom deles. Até hoje, eu tenho a voz da minha mãe ecoando no meu ouvido aqui, perguntando: o que você acha que Jesus pensaria da sua atitude? Você agradaria a Jesus? Isso fez com que eu me convertesse no futuro e hoje em dia eu esteja experimentando uma espiritualidade muito forte. Então, isso foi obra da minha mãe. Entende? Então, assim, E às vezes quando você pensa em fazer algo que possa a voz dela deturpar, vem ela vem, aqui né? É verdade, é e assim mesmo. fala: Jesus se agradaria do que você está fazendo? É Eu, verdade, pá. vem mesmo. Entende? Então, assim, eu devo a ela isso. Assim como eu devo ao meu pai, retidão, honestidade, idoneidade. Passei por diversas situações de oportunidades que muitas pessoas não recusariam. E eu, por essa situação de entender o que meu pai me passou sobre honestidade e tudo mais, eu não. Isso aqui é completamente errado. Então, isso passa. Mas aí eu estou falando de princípio. Uhum. E o que tem a ver com o princípio? Tudo. A nossa crença também está atrelada ao princípio, ao propósito. Então, quando a gente se conhece e tem identidade, fica mais fácil. Uma criança não se conhece verdadeiramente. Uma criança repete o que os pais fazem, se inspira neles. Então, a primeira camada está em vocês. A primeira camada está em vocês passarem as crenças de vocês para eles. Olha a responsabilidade. É, Agora. muita. Então, vocês vão pensar 37 vezes antes de passar alguma coisa, antes de dizer alguma coisa, porque o que vocês dizem também gera sentimentos. E a comunicação não é o que a gente fala, é o que a pessoa entende. Quer ver um exemplo bem banal, cara, que era muito frequente na minha infância? Ah, eu quero isso aqui, não tenho dinheiro. Total. Irmão, isso aí era demais, cara. Eu ouvia isso todo eu dia. Quero, na minha época, pô, sou mais... Tinha um tênis, cara, da M2000, que era um tênis de cano longo, que era muito moda. Depois veio os tênisinhos da Hadley e tal. Uhum. E a minha mãe não tinha condições de comprar. Não tinha. E ela, não tenho. Mas isso, assim, a gente falando hoje, voltando um pouco para você, que nem você falou assim dos princípios, né? Que você soube hoje filtrar tudo que foi de positivo do teu pai e da tua mãe. Então você pontuou aí... E não repetiu o negativo. Isso aí, cara. Mas hoje é fácil. Hoje sim. Porque você tem conhecimento, você estudou para isso, Sim. você trabalha a tua mente totalmente para isso e você conseguiu aproveitar o que eles têm. Mas quando a gente está 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, 20, a gente não consegue ter. E uma parada que você falou que mexeu aqui um pouco comigo em relação assim, você sem nenhum nível de conhecimento, sem nem saber o que era, você usou o exemplo, não, eu queria olhar por cima do muro. Cara, isso é muito... Isso era um sentimento. É, cara, isso é muito doido, porque assim, como é que eu quero olhar uma coisa por cima do muro, que hoje eu tenho conhecimento do que é, mas antes eu não tinha. Não tinha. Hoje o parâmetro, tu tinha alguém assim que tu olhava e falava, pô, eu via fulano, um primo, um tio, um vizinho? Nada. Eu venho de uma origem muito humilde, embora muito amorosa. E assim, quando eu falo que eu queria enxergar por cima do muro, eu queria ver se a vida tinha mais, entendeu? Eu não tive contato com pessoas que tinham prosperidade. Não tive. Então, assim, o que era prosperidade na época, para mim, era ter o videogame do momento. O exemplo que eu tenho é esse, sabe? Então, basicamente era uma inquietação que eu sempre tive. A minha mãe, esses dias mesmo, falou para mim assim, eu lembro que você tinha mais ou menos seus 10, 11 anos e você queria trabalhar na pastelaria do chinês
Pra ganhar, Ia ser fazer escravo, tá? salgado. Tu ia ser escravo lá, tu sabe disso, né? É. Pra você ter o seu dinheiro. Eu, sério, nem lembro disso, óbvio. Ela, sim, você falava. Aí eu falava assim pra você, minha mãe falando, né? Eu te dou dinheiro, tal. Não Aí, precisa ser aí, né? não precisa ir. Aí eu, mas eu quero o meu. Eu falava isso. E eu não tenho essa memória. Minha mãe me falou isso. E aí, Não, mas isso já era teu, né, cara? já era meu. Ah. E aí, da onde vem? É. Então, assim, eu posso tentar explicar isso do que eu via. Já sei, cara. Nós vamos chamar tua mãe aqui pra poder fazer uma Pô, entrevista com sensacional. ela, pra ela te explicar, Mas explicar como olha é que só, você Só fez. eu separa vejo 5 você horas, muito assim também. Só separa Ah. 5 horas Eu de vejo podcast você pra assim, ela. muito assim então, também. isso que eu tô falando. Eu tô Porque ouvindo ele e tô me vendo. lá na família dele, cada um tem um jeitinho. Minha mãe é Leonardo funcionária é o mais pública. diferente também. Sim, lá também, assim. Mas O Leonardo é o mais o diferente. que você tá falando, eu fiz. Eu peguei o que é positivo do O meu. E Leonardo você é falando do teu totalmente pai, inquieto cara. Eu tô vendo meu as pai, irmão. coisas. Meu pai já não tá mais aqui, mas eu tô vendo ele. Uhum. De ser um cara correto, justo, Trabalha. honesto, trabalhador pra caraca. Meu pai se sacrificou muito trabalhando. Se o meu pai, eu chegasse pra ele e vir e falar, pai, hoje eu vou viver do digital. Ele ia falar, ah, cara, deixa de ser vagabundo, arruma um Sim. emprego. Que era a mentalidade, cara. O meu pai hoje ele é conectado um pouco, assim, ele já entende melhor, mas no começo não entendia tanto. Aham. Tem determinadas coisas que ele não vai entender e tá tudo bem. Mas é exatamente isso. É. Exatamente Era o isso. braçal. Era o braçal. O braçal. Era o... Mas era digno pra caramba, cara. Total. É. Ele me ensinou o que é dar valor às coisas. É. Então você vê, tem coisa boa aqui e ali. Sim, pra caramba. Eu sou filho de pais separados. Então, assim, é muito louco, porque as minhas irmãs, elas lamentavam mais, né? Essa questão do divórcio e tal. Desculpa, as suas irmãs eram dos pai, Dos dois. pai e mãe. Pai e mãe. Elas lamentavam, ou pelo menos sentiam mais a questão do divórcio dos dois. Eu não. Mas se tinha inconsistência aqui, se não tinha... Você ressignifica Eu mais, né? ressignificava as coisas. Então, Isso é poxa, muito mas eu vou maneiro, pro meu cara. pai e eu me divirto lá. Quando eu tô com a minha mãe, eu tô com a minha mãe que me educa, me dá amor. Então, tipo, pra mim era... Você era não estava isso. perdendo nada com aquela Exato. situação. Tem a situação de ser mais novo, de encarar as coisas com mais pureza, mais inocência Uhum. também, é óbvio. Mas, assim, já era meu. E da Mas onde- também, provavelmente, você não tinha ninguém te vitimizando, né? Não, com essa não tive situação. isso. Não, A pessoa sempre, de repente, o seu apoio sempre te jogava pra cima. Ao invés de te vitimizar, seus pais são separados. Não. Tadinho. E meus tadinho. próprios pais, eles não têm essa característica de vítima. Aham. Que maneiro. Eles são incentivadores. Isso é bom, né? Quando eu mudei minha vida, saindo de administração de empresas, fechando minhas lojas e indo para nutrição, as pessoas que me apoiaram foram os meus pais. Mais ninguém. Minha irmã também, com certeza. Não posso ser injusto. Pô, com ela. cara, mas vou te falar. Pai e mãe é brabo, irmão. Então, mas aí você pensa. Você pega a tua vida inteira, pode te perguntar, cara, é pai e mãe que Mas tá aí ali, você irmão. pensa, se eu fosse validado por todas as pessoas ao redor e menos por eles, você acha que eu ia ter força? Não, Seria muito mais difícil. eu também, eu É acho. mais difícil. Por quê? Pode botar 50 pessoas te validando e seus pais não. Não interessa. É. Eu preciso da bênção deles. E aí, se tu for biblicamente, aí que tu tá lascado. Não, eu mesmo. só penso na Bíblia hoje em dia. é. Minha cabeça é assim. É. Então, assim, eu preciso honrá-los, eu preciso da bênção deles. Então, foi muito mais fácil para mim por isso, porque eu já tinha tudo. Entende? Então, assim, mas por quê? Vamos tentar explicar. Porque Nossa, muito legal essa conversa. é legal. É. É porque é algo que tem muito valor para mim. Uhum. Se eu fosse uma pessoa que não valorizasse o amor deles, pouco importa. Eu poderia falar coisas lindas aqui, a pessoa que não valoriza vai entrar no ouvido e sair do outro. Então, qual a explicação para essa inquietação? Porque eu me sentia um siri na lata, porque eu me sentia fora da minha caixa ali. Talvez, vou tentar explicar, talvez eu encontrasse meio que intuitivamente na vida que meus pais viviam algo que não era condizente com o que eles são e pensam. Então, eles tomavam ações à medida de sentimentos que eles tinham, baseado em crenças que eles tinham. Uhum. Que eles tinham. E não souberam trabalhar isso. E tá tudo bem, todas as pessoas são assim, né? A vida, ela vai de acordo com isso, com a tomada de decisão de cada um. Então, eu olhava para aquilo e falava, cara, meu pai trabalha muito, ele merece uma vida próspera. A minha mãe é muito amorosa, ela merece amar e ser amada da melhor forma. Entende? Uhum. Então, Totalmente. eu olhava para isso e ficava, não combina. Aí eu olhava para isso e falava, eu não quero. Eu quero algo mais. Eu quero olhar para fora e ver o que tem. Sabe? Isso aqui não combina comigo. E isso não significa dizer que eu tinha uma vida ruim. Porque eu não tinha. Nunca me faltou nada. Meus pais se esforçaram e me deram tudo. Tudo que eu precisava. Tá? Não tudo que eu queria. E isso me moldou.
Isso me fez ter uma chama acesa para buscar outras coisas. Então, E até o fato de não dar tudo o que queria também ajuda a moldar, né? cara, eu agradeço pela minha trajetória muito, assim, hoje. Porque eu tenho certeza que eu não teria a cabeça que eu tenho hoje se não fosse isso. Entendeu? Se eu não tivesse passado por isso. Uhum. Então, assim, é basicamente isso. Ou a gente pode explicar do ponto de vista da fé. Deus colocou. Deus colocou isso em mim. Por alguma razão. Como eu acredito num propósito maior e tenho um chamado de Deus para minha vida, pela minha fé eu explico dessa forma também.